Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4. Ontem, então, eu mostrei aos irmãos, à luz das Escrituras, o significado do nascimento de Jesus, dentro do contexto de uma batalha, uma guerra espiritual, mas que é, na verdade, natureza jurídica, e não uma guerra por puro e simples poder ou força. E cheguei até esse texto aqui de Lucas 4, ou de Mateus 4, que foi o primeiro confronto de Cristo direto com o grande inimigo, o grande acusador, Satanás, que lançou 3 tentações, 3 desafios poderosos contra Jesus, mas foi rechaçado por ele com muita veemência, com muita fidelidade à palavra de Deus. E eu terminei dando destaque à oferta que Satanás, na verdade, fez a Jesus, no versículo 6 aí, do capítulo 4 de Lucas, quando disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, se Jesus se prostrasse perante ele, perante Satanás, Satanás daria a ele a autoridade sobre os reinos deste mundo, sobre a glória destes reinos. Eu expliquei então ontem que isso não diz respeito, não é uma questão de Satanás ser o dono deste mundo, o senhor deste mundo, porque o dono deste mundo é Deus. Ao Senhor pertence a terra, toda a terra, tudo que há nela, todos os que nela habitam. O Senhor é o soberano, o único soberano sobre todos e sobre tudo. Mas Satanás tem uma autoridade. A expressão é autoridade. É um termo grego, exousia, que é força, no sentido de força baseada em dados legais. Não é uma questão de força por poder, por soltar raios ou coisa assim, Mas é uma ideia mesmo de um poder legal, de um poder legítimo. Um poder legítimo. E Satanás estava dizendo para Jesus que ele tinha esse poder, uma autoridade legal. Uma autoridade legítima sobre os reinos deste mundo, sobre o mundo, portanto. E que então ele podia dar isso a Jesus, se Jesus se prostrasse perante ele. Jesus, na verdade, veio para conquistar esta autoridade, para tirar de Satanás essa autoridade e ele próprio assumi-la numa esfera muito maior. Mas ele não fez isso cedendo a oferta de Satanás. Ao contrário, ele fez isso seguindo o ritmo e o ritual que Deus estabeleceu para ele, que era a cruz, que era o Calvário. Isso vai ficar mais claro, eu espero, na segunda parte da exposição, aqui, depois do intervalo, que nós vamos estudar mais detalhadamente o significado da morte de Jesus. Quando então ele morre, ressuscita, aparece aos discípulos e diz, agora eu tenho toda a autoridade. Algumas versões dizem, recebi todo o poder nos céus e na terra, Mas, na verdade, a palavra não é poder. A palavra grega é a mesma aqui de Lucas 4, exousia, autoridade. Eu recebi, Jesus diz, toda a autoridade legal, agora. Não só sobre a terra, como Satanás me ofereceu no passado, mas sobre os céus e a terra. Então, Jesus, por seu sofrimento, por sua morte, por sua dor, ele acabou por conquistar algo muito maior do que Satanás tinha oferecido para ele. Mostrando, portanto, que sofrer compensa. Que na linguagem cristã, sim, o sofrimento compensa. Ele não é uma questão aleatória, mas ele diz respeito à trajetória cristã. A cruz primeiro, a coroa depois. Isso também é uma implicação, isso também traz uma implicação para a vida dos discípulos, a quem ele disse, quer vir após mim? Tome a coroa, tome a cruz. Primeiro a cruz, a coroa vem depois. Não há coroa sem cruz, não há autoridade sem sacrifício, sem primeiro pagar
o que tem que ser pago, né? É o que Jesus fez. E Ele nos chama a andar nos seus passos, a seguir o seu caminho. Mas o fato é que Jesus repreendeu Satanás naquele primeiro momento da tentação. Para trás, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só lhe darás culto. Então ele disse, eu não vou quebrar o primeiro mandamento para me associar a você, porque eu não vim para conquistar a autoridade desta maneira. Na verdade, Jesus sabe que ele vem para conquistar a autoridade nos moldes de Gênesis 3,15. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira expressão de Deus que os teólogos chamam de proto-evangelho, né? O primeiro anúncio bíblico do evangelho, mas que não foi feita para homens, porque o Senhor não estava falando nem com Adão, nem com Eva nesse momento, já tinha falado com os dois. Mas nesse momento ele falava com o próprio Satanás, com a serpente, se dirigindo a ela diretamente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais, rastejarás, comerás pó, suscitarei uma inimizade entre ti, ele está falando diretamente com a serpente, e a mulher, e ela. Entre a tua descendência, a tua semente, e a dela, a semente dela. E aí vem a famosa frase, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirás a cabeça. Portanto, um duplo ferimento mortal, que eu espero ficará mais claro no segundo momento. Mas observe que assim que então Satanás perde esse momento de tentação, o verso 13 aí de Lucas 4 dá uma importante declaração para nós. Ele diz, passadas que foram as tentações de toda sorte, portanto, a ideia é que Satanás infligiu sobre Jesus todas as possíveis tentações que ele tinha, todo o seu arsenal, e fracassou. E perdeu. Então ele apartou-se dele o diabo, foi embora, obedeceu a ordem de Jesus, vai embora, ele disse Jesus, vai embora. E Satanás vai embora, até momento oportuno, ele vai voltar. Ele retornará, mas isso não será rápido. Isso vai levar quase 3 anos. Que é o tempo inteiro do ministério de Jesus. Aqui nós estamos no começo do ministério de Jesus. Se você continuar lendo Lucas, você vai perceber que Satanás não volta mais. Não até o capítulo 22, quando ele então é mencionado retornando para o campo de batalha. Ele aparece no começo do ministério de Jesus e volta a aparecer no final do ministério de Jesus. Porque ele foi repreendido por Jesus. Ele tem que ir embora até momento oportuno. Esse momento oportuno não significa até que ele queira. Não é uma escolha dele. É até que lhe seja dada a ocasião oportuna. É até que lhe seja permitido fazer isso. Porque uma vez que ele foi repreendido por Jesus, Jesus impôs, aí foi poder, não foi mera autoridade legal, foi poder mesmo, para trás. Vai embora. Então ele só pode voltar quando Jesus disser agora, pode voltar. A primeira vitória jurídica de Jesus sobre o diabo deu-lhe autoridade legal para impor sobre ele o poder, fazendo com que ele se afastasse. Então ele se afastou. E então entram em cena quem? Os seus soldados. Já que o chefão não pode mais voltar e não voltará, não antes que seja permitido que ele volte, os seus subalternos não deixarão Jesus em paz. Essa é a ideia. Estarão no caminho de Jesus a cada passo, a cada momento. E aí agora eu quero convidá-los a ler o Evangelho de Marcos. Por ser o mais resumido, ele nos ajuda
a ver, e é claro que não vai dar para ler todo o Evangelho, mas ele nos ajuda a ver quantas vezes nós teremos esses confrontos de Jesus com esses demônios subalternos, soldados de Satanás. Nas primeiras páginas, então, de Marcos, segundo a narrativa de Marcos, Jesus diz aos discípulos que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo, os versos 12 e 13. Então ele chama seus 4 primeiros discípulos, lá nos versos 16 a 21, e se dirige até Cafarnaum. E vai fazer a sua primeira pregação em público. É a primeira pregação em público que Jesus vai realizar na sinagoga de Cafarnaum. Ele provavelmente pregou naquele momento o Isaías, livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados. Ele pregou esse texto, ele expôs esse texto. Segundo a narrativa de Mateus e Lucas, ele terminou e disse, hoje se cumpriu esta profecia. Mas aí nós temos uma narrativa interessante a partir do versículo 23 aí de Marcos. Veja, capítulo 1, verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ora, isso é impressionante. Jesus não precisava ir atrás dos demônios, eles é que vieram atrás dele. E vieram até onde ele estava pregando seu primeiro sermão, sua primeira pregação pública, numa sinagoga judaica, em Cafarnaum. E o homem possesso do espírito imundo entrou dentro dessa sinagoga, e foi até a frente desafiar Jesus. É um desafio que ele está fazendo aqui. É uma postura raivosa e temerosa ao mesmo tempo. Você percebe, na descrição um misto de raiva e medo. Ora, ele sabe que ele está encarando alguém que acabou de dar uma pancada no chefão. Mas mesmo assim, ele é valente o bastante para ir lá desafiá-lo. Há um misto, portanto, aqui de desafio, mas também há um certo respeito. Porque no fundo ele sabe com quem ele está lidando. É interessante destacar que a aparição ali deste endemoniado não causou admiração nas pessoas que estavam lá. Elas não ficaram espantadas, tipo, o que é isso? Nunca vimos isso. Porque era comum, extremamente comum. O mundo do Novo Testamento é um mundo povoado por demônios. Eles estão em todo lugar. Eles possuem pessoas, eles possuem animais, eles possuem crianças. Eles estão em toda parte, causando males, danos. Essa é a descrição. Esse é o mundo descrito pelo Novo Testamento. E foi esse mundo que o Senhor Jesus enfrentou, se deparou e venceu. Olha que diz que ele entrou na sinagoga e gritou, bradou, é um eufemismo. Ele gritou, ele berrou contra Cristo. Essa não é a postura de um fugitivo, essa não é a postura de alguém que acha que não tem direito de estar ali. Ele acha que tem direito de estar ali. E acha que Jesus não tem direito de estar ali. A batalha não é por poder. Esse demônio sabe que ele não tem a mínima possibilidade de enfrentar Jesus na base da força. Mas mesmo assim ele se sente no direito de enfrentar. Por quê? Porque ele sabe que a batalha aqui não é por poder ou por força ou por violência, mas é por direito. É legal, a questão é legal. Quando ele diz a Jesus, olha essa reclamação que ele faz a Cristo.
que temos nós contigo, Jesus Nazareno. E aqui a gente percebe que ele usa a palavra nós, e não eu. Nós. Ou tem mais algum aí, ou tem mais de um, o que não é incomum também no Novo Testamento. Muitos demônios possuírem até uma pessoa só. Ou ele está representando a sua classe. Está representando o seu grupo. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. O que ele quer dizer com isso? Que expressão é essa? Né? Então, isso aqui, na verdade, é um hebraísmo. É uma expressão coloquial, né, da língua, da cultura hebraica. É uma expressão de desassociação. Você encontra isso algumas vezes no Antigo Testamento. Quando os filhos de Zeruia quiseram matar Simei porque estava jogando pedras em Davi, naquela cena em que Davi está saindo de Jerusalém porque perdeu o trono, Davi vira para eles e fala assim: que tenho eu com vocês, filhos de Zeruia? Não hajam em meu nome. É isso que ele está falando. Eu não dei autorização para vocês agirem em meu nome. Vocês não têm legitimidade para ir lá fazer isso em meu nome. E parece que essa é a ideia que eles estão dizendo aqui. Que temos nós contigo, Jesus. Que legitimidade o Senhor tem para vir aqui e fazer o que está fazendo? Curar enfermos, expulsar demônios. É um desafio legal, é um desafio jurídico que eles estão lançando contra Jesus. É uma contestação do direito de Jesus estar ali. Portanto, aqueles demônios estavam dizendo: o Senhor tem que ir embora daqui, porque essa terra é nossa, porque esse lugar é nosso. Eles fazem uma pergunta para Cristo: vieste para perder-nos? Vieste para destruir-nos? E é uma pergunta que diz: com que direito? O ponto não é que Jesus não tem poder para fazer isso. Eles sabem muito bem que ele tem poder para fazer isso. Mas a pergunta está dizendo: com que direito o Senhor pensa que pode fazer isso conosco? E ele então complementa: nós sabemos quem tu és. Ou seja, não pense que eu não sei com quem eu estou falando. Eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com o Filho de Deus. Eu sei com quem eu estou falando. Mas mesmo assim o Senhor não tem direito de fazer isso. É uma argumentação poderosa, juridicamente falando, deste possesso, deste demônio. Mas o que Jesus faz? Manda ele calar a boca e ir embora. E então impõe o seu poder, a sua força contra eles. E eles não podem resisti-lo e saem gritando, mas saem. Nós entenderemos porque daqui a pouco ele vai explicar por que é que ele pode fazer isso. Ele vai explicar por que é que ele tem autoridade legal, legítima de fazer isso. Por que é que ele não está passando por cima de nenhuma norma legal da justiça de Deus ao fazer isso. Mas vai demorar alguns capítulos para ele poder explicar. Na sequência, o Senhor Jesus vai enfrentar inúmeros demônios. Então veja só alguns aí que são destacados a partir aí mas um ponto importante que eu esqueci de mencionar. Quando Jesus pregou na sinagoga, antes do demônio aparecer, qual foi a declaração que os ouvintes de Jesus deram à pregação de Cristo? Qual foi a avaliação que eles fizeram? Está aí no versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem, olha a palavrinha mágica aí, autoridade. E não como os escribas. Você vê a palavra autoridade destacada, e então o verso 23 diz: não tardou, o demônio foi lá. Ou seja, é como se ele dissesse: como? Autoridade? Como assim? Não existe isso. O demônio diz: não existe isso. E vai lá justamente para questionar a autoridade de Cristo.
de fazer isso. Então Jesus os expulsa, os manda sair, e aí o que acontece? A multidão confirma o que tinha sido dito. Verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que venha a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, quer dizer, eles foram lá para questionar a autoridade de Jesus, porque ouviram que a multidão reconheceu a autoridade dele. Ele os expulsou, eles saíram e a multidão disse: não é que é verdade que a autoridade dele é essa mesmo? Então, é uma maneira de mostrar a derrota desses espíritos malignos na tentativa que eles impuseram aí sobre Jesus de minimizar o poder e a autoridade de Jesus. Saindo daí, você vai ver um enxame, né, de demônios por toda parte. Verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ele não queria propaganda do inimigo, né? Não estava querendo isso, mas o destaque aqui é: ele expeliu muitos demônios. Verso 39, então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. É a rotina aqui. Onde ele vai, ele manda os demônios saírem e esses demônios são obrigados a sair. Vamos para o capítulo 3. Verso 11. Ou melhor, verso 10 até o 11. Ele estava já aumentando a influência do seu ministério. Ele curava muitos, diz aí, de modo que a todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer o quê? A autoridade de expelir demônios. Isso é muito interessante, porque o que ele está fazendo é compartilhar com os seus 12 apóstolos a sua autoridade de fazer isso. Isso é muito interessante porque uma coisa é Cristo fazer, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele veio, já venceu a primeira batalha contra Satanás, mas agora ele chama 12 e diz: eu estou dando a vocês também a minha autoridade para fazer isso. E tanto é verdade que os apóstolos farão isso muitas vezes, e em alguns momentos de forma muito emblemática. Mas aí vai acontecer uma disputa, porque então a fama de Cristo começa a crescer, e os religiosos começam a se incomodar com aquilo, porque as pessoas estão cada vez mais propensas a acreditar que Jesus seja o Messias. A expulsão dos demônios parece ser uma prova incontestável disso, de que ele de fato é o Messias. Então os religiosos acham uma maneira de desmistificar isso, e inventam uma interessante explicação. Está aí a partir do verso 20. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha que interessante a narrativa, né? Aqui nós temos duas afrontas poderosas à autoridade de Cristo. Uma oriunda da própria família e a outra dos religiosos. Aqui foi um momento em que Jesus teve que enfrentar, né, perante as multidões, esse desafio, porque você imagine, ele está lá pregando, e aí chegam membros da sua família, não é dito aqui quem era, se era a mãe, se eram os irmãos, né, mas estavam entre eles, provavelmente alguns deles.
E eles estão preocupados, eles estão escandalizados com Cristo, porque eles estão vendo Jesus atrair tanta gente, tantas pessoas, e falar essas coisas tão diferentes. Então eles o saem para prender, eles querem levar ele embora dali. Porque diziam, ele está fora de si, está louco. Um testemunho negativo da pessoa de Jesus, vindo da sua própria casa. Aqui nós vemos a autoridade de Cristo sendo questionada. Ele foi questionado pelos demônios, agora questionado pelos familiares, e então quem aproveita a deixa, e entra em cena são os escribas e os fariseus. O verso 22 diz: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, não só fora de si, mas possesso de Beelzebul. Possesso de Beelzebul. E essa é a explicação, eles disseram. É por isso que ele expulsa demônios. É pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então ele está usando o poder do demônio mais poderoso, mais forte. Beelzebul é um termo aqui transliterado para a língua grega, mas que vem do hebraico, uma mescla de aramaico, é Baal-Zebul, que é uma divindade cananita. Deus das moscas, provavelmente seja um dos possíveis significados. Senhor das moscas. E é um dos nomes atribuídos a Satanás no período intertestamentário. Há vários títulos atribuídos a Satanás no período intertestamentário, e esse é um deles. Então, eles estão dizendo, em última instância, ele tem um acordo com Satanás. Ele deve ter mesmo se prostrado diante de Satanás. É pelo poder dele, é pela autoridade de Satanás que ele está expulsando esses demônios. Então, eles o estão acusando, talvez nem saibam, mas estão o acusando de ter cedido à tentação. Quando Satanás disse, se prostrado me adorares, eu te darei a minha autoridade. Tem uma relação direta aqui entre esses dois casos. E a resposta de Cristo é a mais clara explicação para nós, para entender o que estava acontecendo naquele momento. Cristo diz, veja o verso 23, então convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Então ele usa a lógica comum, dizendo o seguinte, Satanás está lutando contra ele mesmo, então aí vai cair mesmo, está condenado. É interessante que ele aplica dois termos para a influência de Satanás, reino e casa. Reino e casa. E mostra Satanás como o senhor de um reino e como o senhor de uma casa. Cristo, portanto, reconhece que Satanás tem mesmo uma autoridade. No entanto, ele está ali justamente para tirar dele essa autoridade. Mas como os discípulos, ou melhor, os escribas mencionaram um possível conluio de Jesus com Satanás, o qual foi, de fato, eu lembro outra vez, oferecido por Satanás lá em Lucas 4, ou em Mateus 4, Cristo explica o que de fato está acontecendo. Ele diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que ele está dizendo é, se eu estou agora aqui, saqueando o reino dele, se eu estou aqui, saqueando a casa dele, é porque ele não está solto. Porque se ele tivesse solto, eu não podia fazer isso. Se ele estivesse livre e desimpedido para agir, eu não poderia fazer isso. Então, se eu estou fazendo isso, é porque eu já
impus sobre ele uma restrição. Agora você volte lá a Lucas 4, ou a Mateus 4. Para trás, Satanás. Você não tem opção, você tem que sair, você tem que ir embora. É isso que tem que ser identificado como o momento inicial em que Cristo impõe sobre ele seu poder baseado em autoridade legal. E obriga Satanás a recuar, ao ponto que ele só volta em momento oportuno, no final do ministério de Jesus. E essa é a explicação de Cristo pela qual está dizendo, eu não fiz acordo nenhum com Satanás. Na verdade, eu amarrei ele. Eu não fiz pacto nenhum com ele. Na verdade, eu o algemei, eu botei algemas nele. E é por isso que eu estou agora expulsando os demônios por aí. A pergunta a ser feita é, até quando dura, essa prisão, E a resposta é, até que Jesus diga, você pode soltar. Porque, usando aqui uma linguagem jurídica, isso aqui não é uma prisão definitiva, é só uma prisão preventiva. O que Jesus está fazendo com ele, nessa fase, é restringi-lo temporariamente. Por que não definitivamente? Porque não há legitimidade jurídica para fazer isso ainda. Jesus não completou sua obra, não terminou sua obra. Portanto, ele não pode ainda impor sobre Satanás uma definitiva restrição. Ele só poderá fazer isso quando morrer e quando ressuscitar e subir à direita de Deus, aí ele poderá fazer isso. Mas já antecipando, uma espécie de medida cautelar, ele já o restringe, o amarra, e por causa disso ele está expulsando os demônios. No capítulo 5, nós temos o momento mais dramático dessa história toda. Desses confrontos de poder aí. Marcos capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Onde ele está? Fora de Israel. Isso é muito importante, porque ele estava andando em Israel até então, e já estava encontrando demônios em todo que é lugar, e os expulsando também. Mas agora ele atravessa a fronteira, o mar da Galileia, e chega ao outro lado, o texto diz, da margem, a terra dos Gerazenos, ou os Gadarenos, depende como eles tinham vários nomes, Mas a pergunta é, o que ele vai encontrar lá? Terá ele a mesma autoridade de expulsar esses demônios que ele tem lá dentro de Jerusalém, ou dentro de Israel? Ou indo para território inimigo, território pagão, território gentílico? Então, o que a narrativa de Marcos quer nos preparar é para isso. Ele dá o destaque. E antes disso, ele tem a tempestade no mar, Quer dizer, mostrando que não foi nem fácil chegar lá. Para poder chegar lá, ele teve que enfrentar uma tempestade, um mar tempestuoso. Mar tempestuoso, na cosmologia hebraica, é a pior coisa que existe. Não há nada mais pavoroso para a mente hebraica do que mar, e mar tempestuoso. Os hebreus têm uma longa história de disputa com o mar. Mar nunca foi bom para eles. Tudo começou quando, para poder sair do Egito, eles tiveram que ferir o mar. E o mar então se abre, ele é um inimigo que tem que ser derrotado.
para que outro inimigo também seja derrotado. Por esse motivo, você vai encontrar nos Salmos da Bíblia hebraica diversas menções ao mar, e também nos livros de Isaías, né, de Ezequiel, o mar, também Daniel, como o habitat natural dos problemas. Tudo que não presta. E é por isso que, na visão hebraica, na descrição simbólica de Apocalipse 21, no novo céu e a nova terra, não tem mar. Não tem mar no novo céu e a nova terra. O sentido é que tudo aquilo que, não é literal, mas o sentido é tudo aquilo que era inimizade, era desconforto, era ameaça, inconstância. Veja que em Apocalipse o mar é o símbolo das nações. É dela, do mar, que surge a primeira besta, levanta aquele monstro. O mar é multidões, povos, línguas, quer dizer, o mar é aquilo que está contra Deus. E é por isso que diz que no novo céu e nova terra não tem mar, quer dizer, não tem mais problemas. Se acabaram todas as lutas, todas as inimizades. O mar é esse símbolo tão terrível, e um mar tempestuoso é pior ainda. Isaías 26, por exemplo, fala que o mar é a habitação do grande dragão marinho, Leviatã, que é um símbolo também de Satanás. Antes de tudo é um símbolo do Egito. Egito é o Leviatã, é o monstro marinho, o dragão marinho. Mas o senhor do Egito é Satanás. E esse é um dos motivos pelos quais Jesus andou sobre as águas de um mar tempestuoso. Numa outra cena que não é essa. Por que ele andou sobre as águas de um mar tempestuoso? Para mostrar aos seus discípulos hebraicos, hebreus, que ele é aquele que veio pisar a cabeça da serpente. Veio esmagar, ele pisa, ele anda sobre a fonte de todos os males. Ele os domina. É por isso que Jesus manda o vento se aquietar, manda o mar se acalmar. Isso não é só uma demonstração de poder, não é só um espetáculo. Jesus não gosta de dar espetáculo. Ele não é um showman. Isso é uma demonstração de autoridade. Justamente porque, ao fazer isso, ele estava corrigindo uma falsa interpretação do seu caráter de Messias. Porque ele fez isso logo depois de multiplicar os pães e os peixes, não foi? Quando as multidões vieram e disseram o quê? O Senhor vai ser o rei. Ora, qualquer um quer um rei assim. Se faltar comida, ele estala o dedo, aparece pão e aparece peixe à vontade. Isso que é Bolsa Família. Isso que é a solução para todos os problemas. Todo mundo quer um rei assim. Cristo então diz, vão embora porque eu não sou esse rei. Eu não sou esse Messias. Vocês estão entendendo tudo errado. Manda os discípulos embora, manda a multidão embora, vai no monte orar, desce do monte e vai andando sobre as águas para dizer, eu sou esse Messias. Quando ele entra no barco, os discípulos dizem, agora nós sabemos quem tu és. O Filho de Deus, aquele que pisa a cabeça de Leviatã. Aquele que pisa a cabeça do mar, que fere a fúria do mar, as ondas do mar. Mas para sair de Jerusalém, para sair de Israel, ele tem que enfrentar a fúria do mar. E o que faz? Repreende. Olha o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o mar. A palavra repreendeu aqui é a mesma usada para quando ele repreende os demônios. Repreendeu
o mar, como se ele fosse uma pessoa mesmo, personificação do mal. Ele o repreende e disse ao mar a mesma coisa que ele falava para os demônios: calem a boca, acalma-te e cala-te. Os mesmos termos que ele usa para os demônios: calem a boca, não falem nada. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E o reconhecimento dos discípulos é o mesmo das multidões: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas não se perca na geografia. Ele está saindo de Israel, indo para a terra dos Gerazenos. E essa tempestade se levanta com uma personificação maligna, a dizer: aqui não. Em Israel você pode ter alguma autoridade, mas para cá não. Ele desembarca no outro lado. Verso 1, entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, ele pisa em terra, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Igualzinho da sinagoga. Ele pregou na sinagoga, logo veio ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Mas agora não pregou, ele só botou o pé no chão, do outro lado do mar. Imediatamente vem ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E aí, Marcos, que é econômico de palavras, ele é o evangelho mais curto, são só 16 capítulos, econômico nas suas descrições, faz a mais longa descrição de um possesso que existe em toda a Bíblia. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quer dizer, é uma descrição da selvageria, da situação absolutamente lamentável, né, que se encontrava esse homem possesso de demônios, que o escravizavam e que o deixavam ele nessa situação de loucura total, de violência. Ninguém podia prendê-lo, correntes não o prendiam. E é interessante ele dizer, a narrativa diz, eles não podiam amarrá-lo. Mas Jesus disse, eu amarrei o chefe deles. Se eu prendi o chefe deles, eu acho que eu dou um jeito nesses aqui também. Mas o suspense, você percebe, é que a gente está viciado na leitura. Já lemos 500 vezes esse texto, então a gente passa por ele voando por um avião. Se fosse a primeira vez e você prestasse atenção, você viria o suspense que criou. Ele não disse o que aconteceu. Ele disse, ele desembarcou e o homem veio furioso ao encontro de Jesus. E aí faz uma descrição longa do estado caótico, terrível daquele homem. E o que fica na cabeça do leitor é o que vai acontecer. Esse demônio vai pular em Jesus. Ele vai morder Jesus, ele vai arranhar, ele vai fazer alguma coisa contra Jesus. Mas aí acontece a mais estranha reação. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. A palavra aqui, adorar, não significa que ele expressou externamente alguma frase de adoração, ou cantou um hino para Jesus, ou coisa assim, não. Significa que ele se prostrou. Ele vem correndo, violento, babando, gritando, e quando se aproxima perto de Jesus, ele se joga no chão. Ele se prostra aos pés de Jesus. Então, mais uma vez, uma mescla de raiva e temor, de respeito e indignação. Porque prostrado, lá no chão, prostrado, ele fala, exclamando com alta voz. Ele deu um berro também, essa é a ideia. Que tenho eu contigo,
Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Aqui nós temos uma das expressões mais interessantes, né, desses confrontos de Cristo com o poder das trevas, porque isso daqui é uma descrição jurídica, cheia de linguagem legal. É claro que existe por trás aqui toda uma superstição judaica também expressa em alguns detalhes que eu vou destacar. Mas, acima de tudo, existe um pedido. Veja, ele repete a mesma coisa do primeiro desafiante lá em Cafarnaum. Que tenho eu contigo. Ou seja, com que direito você está aqui? Com que direito você está pisando aqui na minha terra? Entra nesse barco e vai embora daqui. É mais ou menos essa a ideia. Você não tem direito de estar aqui. Mas aí ele cita o nome de Jesus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, né, eles estão se comunicando entre si. Os demônios, porque Jesus não tinha ido àquela região ainda. E eles já sabem o nome dele e o sobrenome dele, por assim dizer. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os judeus tinham uma lenda, uma ideia, de que havia muitos exorcistas entre os judeus, como vocês sabem. Eles acreditavam que a única maneira de expulsar um demônio era saber o nome do demônio. Se você soubesse o nome do demônio, você tinha a possibilidade de expulsá-lo. Se não soubesse, você não ia conseguir expulsar. Mas aqui o demônio está dizendo que sabe o nome de Jesus. Então o que está acontecendo é um exorcismo às avessas. É o demônio tentando expulsar Jesus. O próximo termo confirma isso. É um termo de exorcismo. Conjuro-te, esconjuro-te. É uma expressão clássica de exorcismo. Ele está dizendo, eu exijo que você vá embora daqui. Você não pode ficar aqui. Conjuro-te. Mas aí vem a expressão. Por Deus. Dava para entender se ele falasse, por Satanás, meu chefe. Por Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Vá embora, me deixe em paz. Some daqui. Por Deus. Por que por Deus? Porque ele está explicando para Jesus, como se Jesus não soubesse, do direito que ele tem, o demônio, de estar ali naquele lugar, possuindo aquele homem. Ele está dizendo, eu tenho autoridade para isso. Em nome de Deus, vá embora daqui. Forte isso, não é? E ele disse isso porque Jesus lhe dissera, espírito imundo sai desse homem. Então Jesus já chegou dizendo, cai fora. Sai desse homem. Mas então Jesus estende um pouquinho o diálogo. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Como se ele dissesse, a gente já se apresentou, você sabe meu nome, sabe meu sobrenome, inclusive, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, você sabe tudo. Agora eu quero saber o seu nome. Qual é o seu nome? E veja que ele não diz. Ele não diz qual é o nome dele. Você pensar, se eu disser meu nome de verdade, você vai me mandar sair. Então eu não vou dizer o meu nome. Mas se quer um nome, Legião. E claro que Legião não é um nome. Na verdade o texto até explica. Legião é o meu nome porque somos muitos. Ele próprio diz. Se você quer um nome, fique com esse. Legião. Legião é um grupo de soldados, né? Que tinha entre 4 e 6 mil soldados. As legiões romanas variavam entre 4 e 6 mil soldados. Então ele diz, se é guerra que você quer, aqui tem um exército. Se é guerra que você quer, somos 6 mil aqui. Não posso dizer o nome porque é gente demais. Ou melhor, é demônio demais. E aí vem uma segunda
expressão jurídica. Verso 19. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Essa expressão fez uma petição formal. Rogou-lhe, pediu então formalmente, juridicamente, olha, se eu tenho mesmo que sair desse cara, porque Jesus disse, sai dele já. Se nós temos que sair dele, nos conceda pelo menos o direito que nós temos de permanecer aqui, neste país, nesta terra, dos Gerazenos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E depois o texto diz que eles eram 2.000 porcos. Então teve uma certa superlotação aí, foi pelo menos uns 3 demônios para cada porco. 6.000 demônios para 2.000 porcos. Mas o que é interessante é que o verso 13 faz uma frase só. Jesus permitiu. Isso me inquieta. Como assim permitiu? Que história é essa de Jesus atender pedido de demônio? Mas Jesus disse sim. Podem ir para esses porcos. Então observe, ele não respeitou o primeiro pedido deles, mas respeitou o segundo pedido deles. O primeiro pedido deles foi, vá embora e nos deixe aqui, porque nós temos direito de estar nessa pessoa. Jesus disse, tem nada. Saiam, porque eu estou mandando. Então eles dizem, então não nos mande para fora do país. Nos deixe ficar nesses porcos aqui, nesse país. Lucas diz que eles usaram também uma outra expressão. Não nos mandes para o abismo. Não nos mandes para o abismo. O abismo é o lugar de prisão dos demônios. É o lugar definitivo para onde vão os demônios. É o Tártaro. Que lá em 2 Pedro 2,4 é descrito como o lugar onde estão anjos que pecaram. E que permanecem até o dia do juízo. É como se eles estivessem dizendo, nós não queremos ser mandados agora para aquele lugar. Aliás, Mateus diz que eles falaram para Jesus, por que viesses atormentar-nos antes da hora? Então eles sabem que o lugar deles é o abismo. Eles vão para lá, mas eles têm consciência que não é o momento. Que Jesus chegou cedo demais. Que ele não tem ainda direito, legitimidade de fazer isso. Nem de mandá-los sair do país e muito menos mandá-los para o abismo. Mas o que eles não querem mesmo é sair do próprio homem. Então, veja, Jesus diz, do homem, nele vocês não ficam. Vocês têm que sair. Eu tenho autoridade para fazer isso. Vocês têm que sair dele. Mas respeita e diz, tudo bem, para fora do país eu não vou mandar vocês e muito menos para o abismo, vão para os porcos. E então eles saem daquele homem e vão para os porcos. O que isso quer dizer? Exatamente o que eu tenho explicado até aqui. Jesus está em progressão na sua obra jurídica, escatológica. Ele ainda não completou todo o seu trabalho. Ele já deu um golpe poderoso na cabeça da serpente, mas não a esmagou ainda. A cabeça não está ainda esmagada, mas já está ferida. Já recebeu uma pancada considerável. Que impôs sobre Satanás a limitação de possuir pessoas. Então Jesus vem e está mostrando que ele pode fazer isso em Israel e fora de Israel. Ele pode fazer nos dois lugares. Ele tem poder para fazer isso tanto dentro de Israel quanto fora de Israel. Mas ele mesmo reconhece que não está ainda no momento de impor sobre os demônios o juízo pleno. E permite que eles entrem nos porcos. Mas então acontece uma coisa irônica.
porque nada é por acaso no texto bíblico. Veja o que diz. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Eles não queriam ser mandados para fora do país, e nem muito menos ser mandados para o Tártaro, para o abismo. Mas caíram num outro tipo de abismo, num outro tipo de penhasco. Não é só uma, não é literal, eles não foram para o lago de fogo ainda. Mas é como se Jesus dissesse, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, só tem um lugar para vocês, é o abismo. Eu ainda não posso mandá-los para lá, mas eu vou mandá-los para lá. Esse é o lugar para onde vocês irão, quando a minha obra estiver completa. Então, por enquanto, vocês podem cair nesse barranco aqui, já. E os porcos despencam naquele buraco. Isso tudo é uma demonstração de que a batalha jurídica está em pleno desenvolvimento e ação. Mas ainda faltam algumas coisas cruciais, e a palavra crucial é intencional, para acontecer, para garantir essa plena vitória. Nós veremos isso depois do intervalo, se Deus permitir.